que não façam pouco caso, que não negligenciem uma mudança de comportamento importante, né? Porque pode ser um sinal de abuso sexual infantil e de abuso sexual infantil dentro de casa, né? A gente, infelizmente, não vive numa realidade em que as meninas estão só inseguras numa rua escura, num beco escuro, como muito tempo a gente acreditou, né? É dentro de casa que essas meninas correm mais perigo. Ora, é inegável que o brasileiro gosta de carnaval, que ama carnaval, e esse calor que faz intenso, essa superexposição do corpo, também é um outro fator que as meninas também precisam ser orientadas pelos pais, mas elas também precisam se cuidar um pouco, porque esse me parece. Teve um tempo que a gente dizia que novembro era é o mês que mais tinha nascimentos, porque é justamente 9 meses após o carnaval, né, Paulo? Essa é uma conversa difícil, né? Porque independente da roupa que uma criança esteja usando, né? Pode ser uma criança na praia usando um Claro, biquíni, claro, né? Essa criança não pode ser responsabilizada por uma violência sexual, né? A responsabilidade é do adulto, claro. né? Então, quer dizer, seja criança, seja adolescente, seja até uma mulher adulta, independente da roupa que está usando, né? O crime não é usar um biquíni, o crime não é usar uma saia, né? O crime é abusar sexualmente, o crime é violentar sexualmente, né? Por isso que é tão importante que a gente faça esse debate, né? E converse também sobre a responsabilização criminal, inclusive, desses casos, né? É isso que eu ia dizer. O homem, ele não pode olhar para a pessoa e achar que só porque ela está com uma roupa mais confortável, ele tem direito de chegar perto, alguma coisa assim, né? Exatamente, especialmente quando se trata de crianças e adolescentes, né? E aí aqui eu digo especialmente, inclusive diante dos processos de responsabilização criminal, né? Então, quer dizer, até os 13 anos, uma pessoa não é capaz de consentir, né? Ou seja, se a lei entende, se a legislação entende que uma criança de 10, 11, 12, 13 anos não tem ainda capacidade intelectual, cognitiva, social, né, de dizer sim ou de dizer não, essa responsabilidade cai inteiramente sobre o adulto, né? Então, não há relativização possível nesse caso. Ah, porque a menina de 11, 12 anos estava dançando, estava vestindo um short curto, né? É violência sexual presumida por lei, né? Qualquer ato sexual com uma pessoa com menos de 13 anos, né, é violência sexual. E aí não há muita discussão sobre isso, né? Possível, porque a gente Verdade. não pode conceber que uma menina de 10 anos, de 11 anos, conheça as consequências de um ato sexual, conheça as consequências de uma violência sexual e tenha concordado com essas consequências, né? Eu tenho um dado que você me mandou aqui antecipadamente, que também assusta o fato de que entre 2013 e 2023, 232 mil meninas foram estupradas e engravidaram, tornando-se mães mesmo sem querer. É um dado, assim, é como você falou, né? Muda a vida, muda a estrutura, perde o acesso à escola, muda a vida totalmente, muda o corpo, perde a infância. É uma situação terrível, não é, Paulo? Com certeza, e nesse caso é também importante falar, né, nesses casos de meninas que são estupradas, meninas que engravidam, e esse dado que você trouxe são meninas de até 13 anos, né? E aí são complicações para a saúde física e para a saúde mental também importantes de se dizer, né? A taxa de mortalidade materna de mães entre 10 e 14 anos é muito mais alta do que a média nacional de mortalidade materna. E aqui chamando de mortalidade materna, aquela mortalidade que tem a ver com a gestação, com o parto e com o pós-parto, né? A chance de um óbito fetal também aumenta, a chance de hemorragias, de uma pré-eclâmpsia, de um parto prematuro, né? Então, quer dizer, a gente está falando também de risco de vida, né? Então, essas 200, mais de 200 mil meninas que foram estupradas, que engravidaram, muito provavelmente também identificaram tardiamente essa gestação, né? Porque uma menina de 10, 11 anos não conhece o próprio corpo ainda, né, a ponto de identificar rapidamente que possa estar grávida, né? E muitas vezes na escola, essa menina começa a passar mal, ou ela tem um enjoo, a primeira coisa que passa pela cabeça, né, de um profissional, né,
da educação, ou até mesmo de uma pessoa próxima a essa criança, que ela esteja com alguma virose, é que ela esteja com alguma questão, né, no estômago, não que ela esteja grávida, né? Então, muitas vezes, demora-se para identificar a gravidez, essa gravidez acaba sendo a prova de um estupro, consequentemente, o acompanhamento pré-natal começa mais tarde, né? E quanto menos consultas de pré-natal, quanto mais tarde o pré-natal começa, mais chances de impactos físicos e também na saúde mental dessa menina a gente tem, né? Então a gente tem consequências que vão desde do abandono escolar. Hoje, para a gente ter uma ideia, para os ouvintes também acompanharem aqui a nossa conversa, o principal motivo para as meninas estarem fora da escola é a gravidez, né? Então, qual é o principal motivo hoje para as nossas adolescentes e estudantes abandonarem os estudos? A gravidez. E que adolescentes, que crianças são essas principalmente? Crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, que já têm menos acesso às políticas públicas de saúde, à rede de assistência social, à educação sobre as violências, à educação sobre a prevenção, né? Então, é uma combinação de fatores, inclusive de fatores relacionados à pobreza, né, que vão fazer com que esses dados sejam tão importantes para a gente analisar de maneira mais responsável. Estamos conversando com a Paula Alegria, ela é assessora de Advocacy e Direitos Sexuais e Reprodutivos da Plan Internacional Brasil. O Edson Elias, nosso ouvinte, ele faz um comentário que ele fala: bom dia, Xará, bom dia. Ele diz assim, olha, o sucateamento, uma educação de qualidade nos últimos 40 anos tem contribuído com a degradação da infância e da juventude com relação à nossa população. Esse é o comentário do Edson Elias, o Paula. O Edson tem razão, e principalmente quando a gente fala sobre violências e violências sexuais, nenhuma criança nasce sabendo reconhecer uma situação de violência, né? Nenhuma criança nasce sabendo identificar uma situação de risco, especialmente quando esse risco está dentro de casa, né? Então é preciso também que o nosso trabalho de educação, a educação que acontece na escola, mas também a educação que acontece dentro das casas, nos equipamentos de saúde, olhem para essa realidade, conversem com as meninas sobre os seus próprios corpos, para que elas conheçam o funcionamento dos seus corpos, saibam identificar uma violência, saibam onde pedir ajuda, mas que conversem também com os meninos sobre a responsabilidade, sobre as consequências, sobre consentimento, né? Então, quer dizer, é importante que a gente invista numa educação, não só essa educação formal para o mercado de trabalho, mas essa educação para a vida, que envolve também educar para a proteção, que envolve também educar para a prevenção, né? Então, de fato, né, crianças e adolescentes que têm menos acesso à informação de qualidade, à educação de qualidade, né, acabam estando aí mais expostas, né, a riscos de violência, mas também mais expostas a acreditarem em falsas saídas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre a gravidez precoce, né, um outro impacto importante é o casamento infantil. Então, meninas que engravidam precocemente tendem a se casar precocemente, né? E o IBGE lançou recentemente um dado também assustador que diz para a gente que 34 mil pessoas de 10 a 14 anos estão casadas. Muitas dessas meninas acreditam que o casamento vai mudar a vida delas, vai fazer com que elas ascendam socialmente. E isso não é o que a gente vê, né? O que a gente vê é que meninas que engravidam precocemente, meninas que se casam precocemente, e aí eu estou falando também da naturalização do abuso sexual infantil. Como é que a gente tem 34 mil meninas de 10 a 14 anos casadas em união conjugal, né? Acreditando que pode ser melhor para o futuro, porque não há outras oportunidades, né? Ou oportunidades que façam com que elas acreditem que a vida pode realmente ser melhor para elas no projeto de futuro que elas mesmas têm, né? Acreditando aí no poder da educação, da escolaridade, do acesso ao ensino superior, do acesso ao mercado de trabalho, né? Então, quer dizer, é uma série de causas e consequências, né, que vão se combinando, né, diante das desigualdades históricas que nós temos no nosso país, né? Não é à toa que a maior parte dessas meninas é negra,
Não é à toa que a maior parte dessas meninas vive nas periferias, vive no norte, vive no nordeste, né? E aí não é coincidência que essa seja justamente a parte da população mais afetada pela pobreza, pela escassez do acesso a políticas públicas e serviços de saúde, educação e assistência social. Essa era a minha próxima pergunta, inclusive, Paula, porque esses dados que você apresenta aqui, falando de meninas negras e de baixa renda, mas assim, é uma preocupação, porque o fato do acesso à informação. O Adriano, que é nosso ouvinte, ele coloca uma questão interessante, queria até que você comentasse. O Adriano diz o seguinte: eu gostaria de perguntar se no meio desses números horrendos que vocês estão apresentando aí, de estupro de vulneráveis, se existe a discriminação do número ou tamanho da parcela dos jovens que engravidam precocemente, até com um namoradinho, sabe? Se esse dado teria a ver com a adultização cada vez maior das nossas crianças. Essa é a pergunta aí do Adriano. Com certeza, e muito importante essa pergunta do Adriano, porque a gente falou muito sobre a adultização online, né, no ano passado, em torno Verdade. do vídeo do Felca, né, e a gente acabou falando pouco sobre como a gente adultiza também essas meninas, né, na vida cotidiana. E aí o Adriano também tem razão, né, há muitos casos, sim, de adolescentes de 16, 17 anos, e aí eu já estou falando de adolescentes depois da idade do consentimento, né? Não estou mais falando de crianças vítimas de estupro, né? É diferente. Quando a gente fala de uma criança de 11, 12 anos que engravidou, né? Essa gravidez é a prova de um estupro. Quando a gente fala de um adolescente de 16, 17 anos, que a gente entende que é a fase da vida, né, em que começam os processos de descoberta sobre o próprio corpo e a própria sexualidade, é importante que tanto as meninas quanto os meninos estejam bem informados sobre esse processo, né? Isso envolve o acesso à informação de qualidade sobre métodos contraceptivos para a prevenção da gravidez, mas também sobre prevenção das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, a gente precisa também parar de achar que falar sobre isso vai acelerar um processo. Não, não vai acelerar um processo. Falar sobre isso de maneira responsável vai ajudar esse adolescente e essa adolescente a se cuidar, a se prevenir, a entender as consequências e as responsabilidades envolvidas, né, na decisão de se ter um filho, né? E outro fator importante também, eu acho que a pergunta do Adriano levanta para a gente, é que se esse adolescente não encontrar na escola, na família, um espaço seguro e amigável para falar sobre isso, ele vai procurar em outro lugar. E muitas vezes ele vai procurar na internet, né? Será que a internet, será que as redes sociais são o espaço mais seguro e mais adequado para adolescentes tirarem dúvidas sobre sexualidade? Será que as redes sociais são um espaço mais seguro para as adolescentes, especialmente as meninas, decidirem qual método contraceptivo elas vão usar? Né? Então, quer dizer, são muitas questões envolvidas, né? Nem sempre meninas e meninos adolescentes aqui, né, têm plena consciência sobre essa decisão, acreditam, né, que esse processo de adultização vai trazer autonomia mais rápido, porque eu vou casar logo, vou ter meu marido, vou ter minha casa, e aí eu é que vou mandar na minha vida, né? Então, não é bem assim, e é importante que a gente converse com adolescentes sobre isso, né? Então, adolescentes que engravidam precocemente, que se casam precocemente, têm mais chances de não concluir a escolaridade da educação básica, né? Consequentemente, compromete aí o acesso a melhores empregos e melhores rendas, né? E é um ciclo que a gente vê, né? Muitas meninas que engravidam precocemente são filhas de mães que engravidaram precocemente, são netas de avós que engravidaram precocemente, num recorte socioeconômico, né, que faz a gente pensar sobre a relação entre acesso a políticas públicas, acesso à informação de qualidade, acesso a serviços e taxas de gravidez precoce, né? Ou seja, vulnerabilidade social, vulnerabilidade socioeconômica, né? O impacto também da omissão do Estado e dos serviços públicos em algumas regiões em relação a esse quadro, né? E a vida dessas meninas e a vida dessas famílias. Bom, precisamos então ficar todos alertas, não é, Paula? Dentro de casa, né, os pais deixarem um pouco o celular. Quantas e quantas vezes
é difícil, né? Com a gente sair para almoçar, tá tudo muito caro. Mas quantas e quantas vezes você sai para almoçar e você vê numa mesa de 4 pessoas, o pai, a mãe, o filho e a filha, cada um o seu celular. Então era a hora de cada um de conversar de novo, levantar esses aspectos, conversar dentro de casa, as escolas reforçarem os cuidados para ver se a gente consegue diminuir esses números que realmente chocam a gente, não é, Paula? Essa conversa eu vou pedir para você, acho que a sua internet está falhando um pouquinho, acho que eu vou pedir para você começar de novo a sua resposta para a gente poder concluir que a nossa entrevista. Vamos ver se a gente consegue, Paula. Tá certo. Okay, não, tá só okay. Levantando aqui, tá certo? Tá okay. Só levantando aqui que é importante também que a sociedade coletivamente, né, participe desse processo de proteção, né? Então, se você suspeita que uma criança ou adolescente possa ser vítima de violência sexual, né, Disque 100, né, chame o conselho tutelar, tire as suas dúvidas, procure informação, né, converse com crianças e adolescentes sobre os canais de ajuda, converse sobre o futuro com crianças e adolescentes, né? E leve também essa discussão mais a sério, não só as escolas, as famílias, mas toda a sociedade é rede de proteção de crianças e adolescentes. Conversamos com Paula Alegria, assessora de Advocacy e Direitos Sexuais e Reprodutivos da Plan Internacional Brasil. Muito obrigado pelos conhecimentos que você compartilhou aqui conosco, pelas dicas que você deu, que a gente possa ter um futuro aí mais promissor e menos agressivo com as nossas meninas. Obrigado, viu, Paula? Eu é que agradeço. Bom dia. 10h24, vamos fazer um rápido intervalo. Amanhã Bandeirantes volta daqui a pouquinho. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes.
Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A Prefeitura de Campinas vai inaugurar hoje, sexta-feira, a Feira da Economia Solidária. O evento já começou na Praça Guilherme de Almeida, em frente ao Palácio da Cidade, no centro, e vai até às 15h30. A praça fica entre as avenidas Francisco Glicério e Campos Sales e a Rua General Osório. A feira nasceu como um novo espaço para a venda de produtos artesanais e alimentos, com o objetivo de fortalecer a economia solidária e ajudar na geração de renda na região central. Nesta primeira edição, em formato de teste, 18 feirantes estão participando. Quem visitar a feira poderá encontrar várias opções como acarajé, pizza, pastel, comida peruana, café, geleias, bolachas e geladinhos gourmet. Também haverá artesanato, incluindo tapetes, bijuterias, bolsas, peças em macramê, amigurumis, artigo em feltro e sabonetes artesanais. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. O Campeonato Paulista 2026 entra em campo com a Rádio Bandeirantes. A emoção do futebol, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da CESP. Neste sábado tem transmissão dupla na Bandeirantes. Às 16 horas, a Ponte Preta vai encarar a Portuguesa no Canidé, em São Paulo. E às 18h30, o Guarani enfrenta o Botafogo no Brinco de Ouro. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Manhã Bandeirantes. Dia 29 tem um recado importante aqui para você. O Plano Vital do Saúde Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e região. O plano conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando o acesso ao cuidado da saúde, por exemplo, como na unidade da Avenida Andrade Neves e também na Rua Tiradentes, região da Vila Itapura. E tem um grande diferencial, viu? É um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. Tudo isso por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Mais informações pelo telefone 19 3500 1500. Plano Vital do Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. Falar em saúde, eu recebi um material aqui da Kátia Sanquito e eu vou te contar, eu não tinha pensado nisso aqui ainda não. Eu falei, bacana, pauta bacana, vamos conversar. Ela falou, vou te indicar a Mayra de Paula, ela é fonoaudióloga e ela tem um assunto importante para falar que é o cuidado com os recém-nascidos, a fonoaudiologia fundamental para os recém-nascidos. Confesso que eu não tinha pensado nisso, Mayra. Obrigado, viu? Bom dia por ter aceito o convite e ter vindo aqui aos estúdios da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada pela oportunidade. Como é que é isso? Já nasce falando? É que todo mundo entende que fonoaudiologia atua somente Só na fala. linguagem e na fala. Mas a fono, ela começa a atuação desde o recém-nascido. Nasceu, já tem a atuação da fono. Porque a fonoaudiologia, que é especialista na motricidade orofacial. Então, desde quando o bebê começa a mamar, começa a apresentar alguma dificuldade na amamentação, a fono entra para fazer todo o trabalho de adaptar esse bebê para fazer uma amamentação segura na mãe ou na mamadeira, no caso específico, quando a mãe não pode amamentar. Sempre alguém tem um bebê em casa, já viu alguém amamentando, ou já viu a mãe reclamando que o bebê não quer pegar o peito. E agora, antigamente não tinha o que fazer, era conversa de mãe, de avó. Agora Sim. As pessoas vão para o Google e acham que resolve tudo, não é, Mayra? Não é bem assim. Por exemplo, antigamente a mãe acreditava que amamentar doía mesmo.
Então, quantos relatos que a gente tem de avós que falam que a amamentação foi muito dolorida, o peito muito fissurado, mamava com sangue o bebê, porque não tinha instrução. Então, a fono, ela entra para isso, para trazer essa qualidade logo ali nos primeiros dias de vida do bebê. Porque amamentar não pode doer. Se tá doendo, tá errado. Alguma coisa aconteceu. Daí a fono entra para fazer essa avaliação precisa. Se é na musculatura, é no frênulo, precisa liberar essa linguinha, a famosa frenectomia, precisa fazer uma cirurgia logo ali no início, ou não, é um manejo mesmo ali da amamentação que não está acontecendo de forma eficaz. Então, a fono vai fazer tem esse olhar mais efetivo para que essa amamentação ocorra sem dor. Sem ficar, como você falou, sem ficar recorrendo à internet ou aos conselhos da vovó, né? Às vezes a mamãe, quando está amamentando, ela percebe ali alguns estalos no peito ou mesmo na mamadeira, tem que procurar a fono. Tem que procurar, porque o que é o estalo? É quando vaza a pressão. Então, o bebê mamando no peito tem que ser silencioso, não pode ter esse estalo que sugere que ou o bebê não está conseguindo manter essa pressão porque a língua não está conseguindo fazer um movimento correto, ou porque a pega está inadequada, né? Então, o bebê está pegando muito superficial. E quando o bebê não... Tem bebê que parece que nunca fica saciado, quer mamar a vida inteira, ô Mayra. Como que é isso? É que assim, o bebê que ele sempre está no peito e parece que nunca está saciado, meu bebê mama muito bem, fica 1 hora no peito. É aí que o bebê não está mamando bem. Porque um bebê que mama bem, dá 5, 10, 15 minutos, já está saciado, o bracinho até cai do lado, dorme, porque já está satisfeito. Agora, um bebê que não consegue se saciar e fica de hora em hora no peito, ou muito irritado, pode saber ou a produção da mãe de leite não está legal, ou esse bebê está mamando errado. A sucção não está correta. Ainda bem que esse programa aqui vai para o YouTube, porque depois as pessoas vão poder assistir lá, porque isso é um tutorial, olha, espetacular, viu? E quando o leite vaza pelo canto da boca do bebê, Mayra? Tá escapando pressão também, não pode vazar. O bebê ele tem que ser capaz de segurar o leite e fazer esse manejo do que ele está bebendo, seja no peito da mãe, seja na mamadeira, adequadamente. Então ele deglute esse leite sem escape. Então, sem barulho, sem escape, sem dor e prejuízo para a mãe. Soluço. O soluço, ele pode ser porque o bebê teve uma respiração errada. Por exemplo, às vezes a gente começa a soluçar do nada. É porque a gente incoordenou o respirar e o deglutir. Porque a epiglote é uma válvula, né, que abre para você deglutir, abre para você respirar e fecha quando você vai fazer a deglutição. Então, essa incoordenação gera o soluço. Agora, o Mayra, a gente está conversando aqui com a Mayra de Paula, que é fonoaudióloga, consultora também em amamentação. A gente está conversando aqui depois que o bebê já está nos braços, mas o ideal seria procurar uma orientação mesmo antes da criança nascer, não é? Na gestação, para aprender, né? Aprender como que vai fazer todo o processo da amamentação de uma forma eficaz e também tirar todas as dúvidas, porque principalmente a mãe de primeira viagem ou a mãe de segunda viagem, mas já tem um filho de 10 anos, 15 anos, vira uma mãe de primeira viagem, esquece tudo. Então, assim, é interessante a mãe, ela se preparar não só ali para o parto, mas também para a amamentação. Porque muita gente, né, prepara o quartinho, se prepara para o parto, aí vai ser parto normal, ou se vai ser cesárea, se preocupa com N coisas. Mas a amamentação acha que é algo natural. E não é. A amamentação, ela é aprendida. E se ela é aprendida de uma forma inadequada, a mãe vai sofrer. Mayra, eu estou pensando aqui em tudo que você está falando aí, eu estou imaginando então que você deveria estar presente no quarto quando teve o bebê, né? Vai lá, o cordão umbilical direitinho, traz o bebê para a mamãe. Você já devia estar do lado ali para ensinar desde o começo, não é? Tem fonoaudiólogas no hospital exatamente para isso. Exatamente ali onde que a mãe ela já tem o bebê e já vai para o peito logo no primeiro minuto de vida, que seria o ideal. Mas a gente sabe que a realidade de hospital às vezes é um pouco corrido e às vezes a profissional não consegue, às vezes é uma profissional para atender toda a maternidade. Ela não consegue dar uma atenção especial para todos os bebês que nascem. Nasceu 10, como que faz? Verdade. Você já falou agora há pouco, instantes atrás, sobre a amamentação. Eu queria que você falasse um pouco também sobre... eu não gosto muito desse termo, mas é o termo que eles usam, que é a ordenha. Ordenha, eu penso logo em
Em vaca. Em gado, né? Mas a técnica de ordenha, ou mesmo o estilo que vai se amamentar, você pode ajudar também nesse aspecto. O fonoaudiólogo pode ajudar também. Sim, se você estiver falando a ordenha no sentido de fazer o armazenamento de leite, Sim. ou fazer a retirada para oferecer, ou no copinho, ou na mamadeira, ou na colher dosadora, sim, a fono ela faz toda essa ajuda para a mãe para ela tirar o leite de forma adequada. Porque se a gente fica muito tempo sem fazer a retirada de leite, a famosa ordenha, a mãe começa a produzir menos. Porque como que o cérebro da mãe sabe que precisa produzir? É sob demanda. À medida que vai retirando, vai produzindo. E se não retira, digamos, o bebê vai para uma fórmula logo de início, e essa mãe não tem essa extração de leite, ela começa a produzir menos e até para de produzir. E também tem um detalhe, não é também, às vezes, você tira o leite na ordenha, como você está falando, e guarda de qualquer jeito também. Também não é assim, né? Não, tem toda uma forma correta de armazenar o leite, uma quantidade de tempo adequado. Daí vai de caso a caso. Precisa estudar mesmo se a viabilidade de fazer aquela extração, porque tem mãe que produz pouco. Daí se faz muita extração para fazer o armazenamento, acaba faltando para o bebê. Então tem que ser um equilíbrio. Agora, eu também estava dando uma olhada no material que vocês me mandaram aqui, e diz assim, olha, é importante cuidar da saúde e do bem-estar da mama, incluindo prevenção de rachaduras e mastite. Mastite, que é a inflamação? O que é o mastite? Mastite é quando é o famoso leite empedrado. Então, uma mãe que fica muito tempo, o bebê que fica muito tempo sem mamar, uma mãe que intercala a mamadeira com o peito, daí ela tem uma produção exacerbada de leite, esse leite fica parado, o corpo entende que não é certo ficar ali e gera mastite. É uma inflamação. Mas geralmente esse processo, metade aqui, metade ali, é o processo de desmame, não é assim que as mães fazem? Eu tô querendo assim, tirar do peito, eu deixo um pouquinho no peito e um pouquinho de mamadeira, até que a criança se acostuma direto com a mamadeira. É isso mesmo? É que assim, no mundo ideal, seria interessante todos os bebês serem amamentados no peito. Mas tem mãe que não quer, tem mãe que não pode, e tem mãe que retorna antes para o trabalho, só 4 meses aí de licença maternidade. Então, quando entra a amamentação mista com a mamadeira, pode acontecer a mastite. Então, tem que ficar muito esperto em relação a isso, porque mesmo não amamentando o bebê quando está na mamadeira, precisa fazer a extração do leite. A gente está falando aqui só do bebê, mas eu não vou deixar você escapar daqui sem falar de outros assuntos também. Jornalista precisa de um apoio do fonoaudiólogo? Para voz, com certeza. Comunicação e fono tem tudo a ver. De quanto em quanto tempo isso? Daí vai de caso a caso. Se tiver, por exemplo, uma patologia na voz, daí precisa ser feito o tratamento. Mas no sentido de prevenção, para cuidar do trato vocal, seria interessante um acompanhamento fonoaudiológico, mas daí tem que ver qual é a demanda, né? Se a pessoa usa demasiadamente a voz ou não, ou é pontual. Um cantor, por exemplo, precisa sempre de fono. Tem exercício vocal, precisa fazer essa manutenção vocal para ter uma qualidade boa de voz, porque é o seu instrumento de trabalho. Você falou de um cantor, eu lembrei aqui do Chororó. Chororó canta, aqui, ele é de Astorga, no Paraná, mas está muito tempo radicado aqui em Campinas. Uhum. O Chororó tem o mesmo tom de voz, o mesmo timbre de quando ele era adolescente lá. As pessoas próximas a ele dizem que ele, claro, não fuma, não bebe, nem água gelada ele toma. Água gelada traz problema para a voz, Maia? Alteração vocal por conta de água gelada? Gelada. Bom, se a gente pensar em diferenciação de temperatura, você tiver com uma imunidade um pouco mais baixa, pode ser que você cause uma rouquidão. Porque a água gelada, ela é como se o trato vocal, você sentisse menos ele e você acaba abusando um pouco mais. Então não é interessante o uso por conta disso. Mas não que a água gelada vai causar algum mal, não, para a voz. O pessoal aqui do estúdio, o Edson Freitas e o Alan Zanelato, são pés de valsa, né? Eles vão pular no carnaval aí agora que ninguém... E essa gritaria de carnaval, isso aí faz mal, não faz? Pode ver que tá todo mundo rouco depois, né? Depois. Tá todo mundo rouco. Estando todo mundo rouco é porque abusou. Teve abuso. Eu queria que você falasse também do trabalho importante que vocês fazem com relação à reabilitação, mas às vezes a pessoa tem algum problema de saúde, que precisa no fono de um apoio constante. Queria que você falasse desse trabalho importante que vocês realizam.
O fono, ele trabalha tanto na prevenção quanto na reabilitação em diversas áreas. Daí vai voz, linguagem, motricidade orofacial, daí trabalha com recém-nascido, trabalha dentro de UTI neonatal. Então, se caso a pessoa procura por prevenção, é melhor do que a gente atuar no tratamento. Mas quando há necessidade do tratamento, fono... Então, assim, são diversas áreas que a gente pode fazer essa atuação. E é muito importante, principalmente... Assim, na verdade, não é que é mais importante a deglutição do que a voz, mas a deglutição que coloca em risco a vida, né? A gente que trabalha reabilitando bebês, a gente trabalha muito com a deglutição. E o engasgo pode colocar em risco a vida. Então, a atuação do fonoaudiólogo é importante para a manutenção da vida. Então, o engasgo, hoje, a gente vê que muitos bebês entra em sofrimento por conta do engasgo. A mãe também, às vezes, não sabe o que fazer nesse momento. E a atuação do fono fortalece o quê? Todo esse trato vocal, mas no sentido de estomacal também, para que o bebê ele tenha esse aporte necessário para que degluta com segurança. Então, não só no recém-nascido, mas em crianças, adultos, idosos também a gente trata muito a disfagia, a deglutição, porque o índice de engasgo em idoso é altíssimo. Toda a musculatura, né, começa a ficar mais debilitada, e não só a musculatura do corpo. Todo mundo acha que o idoso ele fica mal no corpo, né? Começa a ficar com a musculatura mais enfraquecida, mas aqui mantém. Não, aqui o nosso trato começa a ficar enfraquecido também. Então precisam de ajustes e exercícios para que esse idoso ou essa criança, ela degluta com segurança. Eu tenho um grande amigo chamado Márcio Yamarino, ele teve um problema no cérebro, teve um problema de saúde, caiu um dia lá e aí foi para a cirurgia. E agora, assim, as pessoas que convivem com ele estão ensinando tudo de novo para ele, né? Mesmo andar, falar. E esse trabalho, ele tem uma filha que é fonoaudióloga, e esse trabalho é constante, não pode parar nunca. Não. E é um trabalho que vai ser constante mesmo, não é, Constante. Mayra? Ele é constante até que a gente tenha segurança de dar a alta para esse paciente e ele consiga fazer sozinho, sem o apoio de exercícios. Agora, eu queria perguntar para você também, a gente está tendo, talvez por causa do advento da internet, ou porque as pessoas têm mais acesso à informação, tem muitas crianças também que têm problemas para começar a falar também. E aí o trabalho que você... Aí entra o fonoaudiólogo também. Aí entra o fonoaudiólogo também na intervenção precoce. Porque o bebê, a gente espera que ali, por volta de 24 meses, ele já tenha uma comunicação. Não uma comunicação completa, mas ele já fala, né? Palavras isoladas ou junta duas palavras, pequenas frases. Agora, quando a gente percebe que passou ali 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, a criança não fala nada, daí é importante fazer uma avaliação. Porque hoje em dia, não falou, a pessoa já fala assim, é autista. Isso, né? Esse ponto que eu ia chegar. É autista. Nem sempre. Às vezes é falta de estímulo. Hoje as crianças estão muito em tela. Então, a tela atrasa, sim, a aquisição da linguagem. Porque ao invés da criança estar brincando, contato com o outro, fazendo o jogo de faz de conta, que é importante para essa comunicação, a criança está na tela. Então, ela só consome, ela não participa. Então, precisa de uma avaliação minuciosa do fonoaudiólogo para saber o que está acontecendo. É um atraso? É uma apraxia, que é uma dificuldade aí na questão da fala? O que está impactando? 10h46, estamos conversando com a Mayra de Paula, que é fonoaudióloga. Você falou aí das telas. Eu tenho observado as crianças e adolescentes, eles não conversam com a gente não, sabe? Não tem, usar uma palavra um pouco forte, não, vou falar paciência, eu ia falar outra, mas vou dizer paciência. Eles não têm paciência para conversar com a gente não, mas com o amiguinho, se você deixar, ele conversa 5 horas direto, não é? Exatamente. Se você for num restaurante e olhar nas mesas, não só as crianças, os pais também no celular, ao invés de estar integrando em família. Então, as crianças, eu acredito que são espelhos dos pais. Então, um pai que lê, vai ter uma criança que lê. Um pai que fica só no celular ou assistindo televisão, é uma criança que ela vai repetir o comportamento. Então, tudo parte dos pais. Então, os pais que precisam influenciar os seus filhos a lerem, a brincar e menos uso de tela.
Vai comer? É comer, não é para assistir. Então, hoje em dia, por exemplo, eu vou trazer para minha área, que é da alimentação e da amamentação. Eu vou fazer avaliação, muitas crianças só comem se tiver a televisão ligada. Então a criança nem sabe o que está fazendo. Entendi. Ela só manipula o alimento na boca e às vezes nem mastiga, não presta atenção, não tem mais o prazer de sentar e comer. Então isso é importante, os pais serem os modelos dos filhos. Bom, de quanto em quanto tempo, ou a partir de que idade aí que o bebê nasceu, a mãe deve procurar o fonoaudiólogo, assim como ela vai ao pediatra de 3 em 3 meses, no começo, sei lá qual é a periodicidade, mas o cuidado que o fono profissional deve ter com esse bebê, de quanto em quanto tempo a mãe deve levar ou deve começar a se preocupar com isso? Na minha sincera opinião, precisa de uma avaliação inicial, ali no primeiro mês, principalmente se tiver alguma dificuldade na amamentação, já chama um fono, mas não teve dificuldade, fazer uma avaliação para saber o que esperar, quais são os marcos que este bebê precisa atingir, para saber mesmo em que linha que esse bebê está andando, né? Então seria interessante uma avaliação para uma intervenção precoce, né? No caso da mãe. Então a mãe vai, consulta para saber, como se fosse uma primeira consulta com o pediatra. O pediatra vai passar as instruções, tanto é que seria legal essa mãe procurar antes, para já saber como fazer com aquele bebê que está para nascer. O bebê nasce, não deu para passar com fono, passa em algum momento para saber, para tirar todas as dúvidas. E a gente está falando de um bebê só e mãe que tem gêmeos, trigêmeos, aí o bicho pega, hein? O fono precisa de uma rede de apoio, né? Precisa de uma ampla rede de apoio, porque se não tiver rede de apoio fica um pouquinho mais difícil sustentar. Gêmeos, trigêmeos, não consegue lidar sozinho. E como você falou, nesse caso específico, cada ser humano é de um jeito. Não adianta dizer, eu tive um filho lá que começou a andar com 2 anos, esse aqui vai... Não existe isso, não, cada um é cada um, não é, Mayra? Tem os marcos que a gente espera, mas cada criança é individual. Então a gente tem que levar em consideração isso. E um filho não é igual ao outro. Eu tenho 2. Quantos anos? Um tem 4, Davi. A Melissa tem 1 e 10. Não tem nada a ver um com o outro. Nada a ver. Assim, personalidade totalmente diferente. Um começou a engatinhar antes do que o outro. Começou a falar antes do que o outro. Então, assim, a gente não pode colocar na mesma bandeja. Então, a gente precisa mesmo da instrução de um profissional para saber o que esperar. Bom, Mayra, queria que você deixasse aí um recado final para as mamães, o seu telefone de contato, onde que você atende, quem quiser procurar você, quiser te encontrar, faz como? Tá. Então, meu nome é Mayra de Paula, eu sou fonoaudióloga especialista em bebês e crianças, na amamentação, na alimentação e no sono infantil. Eu atendo em Paulínia, na Clínica Concept, mas eu atendo domiciliar em toda a região metropolitana de Campinas. Então, Campinas, Sumaré, Paulínia, Americana. O meu telefone é 199-9919-5177. E o meu recado para as mães teve alguma dificuldade, chama um profissional. Não sofre sozinha. Não fica consultando a internet, né? Não, procura quem sabe. Muito obrigado, então. Obrigado a Kátia Sarqueto também, que veio aqui acompanhando a Mayra de Paula, fonoaudióloga, consultora em amamentação, que dividiu conosco aqui alguns conceitos, algumas ideias, algumas dicas. Repete o telefone, por favor, o WhatsApp. É 199-9919-5177. Viu só quanto 9? Muito bem, 10 horas e 51 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo agora rápido, daqui a pouco a gente volta. Na sequência do programa tem muitas notícias para você, tem uma entrevista exclusiva que nós fizemos com o governador Tarcísio de Freitas, que vai dar muitas dicas, muitas informações sobre saúde, sobre transporte, sobre segurança para você, ouvinte fiel do Manhã Bandeirantes. A gente volta já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto.
O posto de atendimento ao trabalhador de Jaguariúna está realizando hoje, sexta-feira, dia 6 de fevereiro, mais um mutirão de emprego. A ação é voltada para quem está procurando uma vaga ou quer voltar ao mercado de trabalho. As oportunidades serão oferecidas pela agência Only One e inclui diferentes áreas e níveis de qualificação. Há vagas para operador de produção, auxiliar de armazenagem, técnico em refrigeração, assistente de manutenção predial, assistente de atendimento e analista de qualidade. Quem tiver interesse deve ir pessoalmente no PAT nesta sexta-feira, a partir das 13 horas. É preciso levar um documento original com foto, currículo atualizado e carteira de trabalho digital. Segundo a organização, o mutirão tem como objetivo aproximar trabalhadores das empresas e facilitar o acesso às vagas de emprego, ajudando na geração de oportunidades na cidade. O PAT de Jaguariúna fica na Rua Coronel Amâncio Bueno, número 810, no centro, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 10 para 7 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 10 para 7 da noite, na tela da Band+. A festa mais animada do mundo vai começar. Estamos chegando na Band. Vamos curtir os maiores hits do carnaval. Avisa lá que eu vou. Tem os trios elétricos direto de Salvador. No Rio de Janeiro, o desfile da Série O. O desfile no Sambódromo em São Paulo. A partir do dia 12. Vem curtir o carnaval com a gente. Vem pro Band Folia. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Manhã Bandeirantes. 10h55, sextou para as crianças das escolas municipais de Campinas, mas não sei se elas estão felizes não, porque as aulas começaram hoje, sexta-feira. A abertura do ano letivo nas 182 unidades sob gestão exclusiva da Secretaria de Educação foi marcada por acolhimento, atividades culturais e entregas dos uniformes e kits de materiais para garantir mais conforto e organização para estudantes e famílias. As unidades educacionais foram orientadas a promover a integração da comunidade e o fortalecimento de vínculos socioemocionais. O prefeito Dário Saad acompanhou o primeiro dia de atividades na Escola Municipal de Educação Infantil e o EJA Geni Rodrigues, no bairro São Bernardo, onde os alunos e alunas foram recebidos com música, decoração de boas-vindas e mensagens de incentivo. Diz o prefeito aqui que é um dia especial, que a prefeitura está fazendo um esforço para que as escolas da cidade sejam cada vez melhores. Ele foi acompanhado nessa atividade pela secretária de Educação de Campinas, a Patrícia Adolfo Lutz, e conversou com as famílias e professores ao fazer entregas simbólicas dos uniformes e também dos kits. O modelo de volta às aulas é igual nas 84 escolas em que há parceria da educação com organizações da sociedade civil, com atividades mantidas por instituições colaboradoras, e cada um definiu o seu calendário aí.
Campinas também tem um outro detalhe também, que são escolas cívico-militares. Campinas tem 2 escolas cívico-militares funcionando a partir desse ano, e a gente vai aguardar também para trazer mais informações, para ver como as crianças estão se comportando, como é que estão encarando esse novo modelo de ensino, que são as escolas cívico-militares. Bom, chegando aí o carnaval, sempre que tem festas de final de ano, sempre que tem carnaval, sempre que tem um feriado prolongado, além da preocupação com o carro, né, que você deve ter, há uma preocupação porque também há um esvaziamento dos bancos de sangue. A repórter Lucimeire Ramalho preparou para nós uma reportagem ontem, falando especificamente dessa preocupação, os tipos de sangue que estão faltando e como é que você pode fazer para doar. Vamos acompanhar agora às 10h58. Uma imagem que chama a atenção e que acende uma luz de alerta. Cadeiras vazias representam menos pessoas doando sangue e, por consequência, menos sangue em estoque. E aí, os reflexos negativos aparecem. Hoje, vários tipos sanguíneos estão com uma situação complicada no Hemocentro da Unicamp. Os tipos A positivo e B negativo estão em situação de alerta. Já os tipos O positivo, O negativo, A negativo e B positivo enfrentam um estado crítico. As gavetas sem bolsas de sangue deixam claro o cenário atual. O Hemocentro da Unicamp está vindo já de um feriado prolongado, que foi o Natal e o Réveillon. Então a gente estava já começando a recuperar os estoques. E agora é o Carnaval, quando os doadores acabam se preocupando com outras questões que não o ato de doar. Para tentar melhorar a situação, o Hemocentro lançou a campanha de Carnaval Esquenta Hemo, para chamar as pessoas para a doação. Até o dia 17 de fevereiro, quem vier até o Hemocentro para doar, além de fazer uma boa ação, recebe uma lantejoula para colar no mural. O objetivo é preencher os desenhos e mostrar que aqui a união faz a força. O Natan fez a parte dele e doou pela primeira vez. É uma sensação boa, né? Uma sensação de ajuda, uma sensação de amor pelo próximo. Acho que é isso que tem que prevalecer. E para você aí do outro lado entender a importância de ter sangue em estoque, a falta dele pode representar inclusive a perda de uma vida. Em uma situação de emergência, por exemplo, ter o sangue é primordial e não tem como produzir ou comprar. A doação de sangue depende do seu gesto de solidariedade. E como seria bom se quem puder doar comparecesse às unidades de coleta? Hoje, em meio a tantas cadeiras vazias, teve gente que fez a diferença no Hemocentro. A gente vê essa necessidade de quem precisa. Recentemente teve uma amiga minha que precisou muito, então a gente vê que faz diferença na vida das pessoas. Hoje, quando eu estava de manhã lendo a Bíblia com a minha esposa, Provérbios capítulo 3, se você pode ajudar, faça assim que você tem esse ímpeto. E aí eu vim para cá, direto. Para doar é preciso ter mais de 18 anos ou a partir de 16, acompanhado de um responsável. Tem que pesar mais de 50 quilos e ter boas condições de saúde. Para a doação, o intervalo exigido para os homens é de 2 meses e para as mulheres, 3 meses. Uma ação totalmente segura, rápida e que pode ajudar a salvar até 4 vidas. Vamos ajudar. Hoje são eles, amanhã pode ser nós, que está precisando, né? Agora no Manhã Bandeirantes nós vamos conversar com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tem muitas novidades aqui para a nossa região, especialmente com relação à habitação. Governador, bom dia, muito obrigado pelo tempo que o senhor dedica ao ouvinte do Manhã Bandeirantes. A gente sempre fala de que quem casa quer casa, é um antigo. São Paulo entregava 25, 30 mil habitações a cada período de 4 anos. A gente já entregou em 3 anos 81 mil moradias, a gente está com 104 mil moradias em obra. E essa semana a gente fez um anúncio muito importante, que é um anúncio de autorização para mais 37 mil moradias. A gente está falando do investimento de 6,4 bi em casas próprias, né? E eu tenho certeza que isso vai atender muitas famílias, vai fazer a diferença na vida de muita gente, que vai se libertar do aluguel ou que vai sair de uma área de risco. E a região metropolitana de Campinas vai ser bastante contemplada. A gente está falando de 12 mil moradias para a região metropolitana de Campinas, além, né, óbvio, do projeto de novas centralidades. Sem contar, né, governador, que o estado de São Paulo sempre sai à frente
Quando o governo federal não dá conta, o estado de São Paulo veio aí com o Casa Paulista já há alguns anos para suprir essa lacuna. Também tem a questão da REURB, o estado de São Paulo sempre à frente, né, governador? Sempre à frente, a gente está sempre sendo inovador. Veja que a gente criou uma secretaria, a gente transformou a Secretaria de Habitação numa Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Então a gente não está pensando só na moradia, a gente está pensando também no desenvolvimento urbano, na integração com os serviços de saneamento, de mobilidade. Então a gente lançou aqui o bairro Paulista, né, porque é para atender aquelas prefeituras que têm projetos de intervenção urbana, mas a gente quer que essa intervenção urbana seja feita de forma sustentável, que a gente pense na resiliência das cidades, na adaptação aos efeitos climáticos. A gente está fazendo um negócio super inovador agora, que é pensar no desenvolvimento urbano ao longo do eixo da ferrovia. Então a gente agora começa, né, o empreendimento do trem Intercidades Campinas-São Paulo, e a nossa ideia é planejar o desenvolvimento urbano nessa área lindeira da ferrovia. Bom, a ferrovia vai trazer algumas pressões. Então, como é que a gente desenvolve a moradia e as intervenções urbanas ao longo da ferrovia, já que vai vir essa pressão? Então, vamos fazer a provisão de habitação, vamos construir habitação para as pessoas perto da ferrovia. Outra coisa, como é que a gente adapta toda a questão da cidade, da infraestrutura das cidades, para que a gente possa construir essas moradias da melhor forma possível, né? De maneira a não trazer um gargalo no serviço de transporte do município, a não criar um problema de falta de capacidade de drenagem, um problema com enchente, um problema, etc. A gente, então, está planejando, está desenvolvendo, né, um plano para essas centralidades, para esses polos que vão ser geradores de viagem, onde as pessoas vão entrar e sair do sistema ferroviário todos os dias, de maneira que a gente possa ter habitação perto da ferrovia, mas dentro de uma lógica sustentável, onde a gente concilie, né, a infraestrutura urbana, a infraestrutura de transporte e saneamento, com a moradia e com o próprio uso da ferrovia. Então isso é absolutamente inovador, é a primeira vez que algo está sendo pensado assim no Brasil, né, para que a gente não tenha uma ferrovia e um crescimento desordenado na faixa adjacente. A gente quer a ferrovia e também um crescimento planejado ao longo da ferrovia, porque isso vai fazer a diferença e é uma forma também da gente prover a moradia. A gente está falando aí da construção de 23 mil moradias ao longo da faixa desse trem Intercidades Campinas-São Paulo. E quando o senhor fala do trem Intercidades, o senhor toca na memória afetiva aqui do campineiro, eu que nasci em Campinas, de todo mundo aqui. Quantas viagens de trem a gente fez? Dá saudade, viu, governador? Você tem toda a razão, isso faz parte da memória afetiva do paulista. O Estado se desenvolveu nas margens das ferrovias, né, na época do café. Então nós tivemos ferrovias, a Mogiana, a Sorocabana, que cortaram aí o nosso Estado, e a gente precisa resgatar isso. Estamos resgatando, então, só pensar um pouco aqui, ferrovias de carga. A gente tem hoje um ramal que está sendo construído, né, de Pradópolis até Colômbia, já está em obra, vai ficar pronto ali em 2028, 2029. Tem um segundo ramal ferroviário de carga que está sendo construído de Panorama para Bauru, que também já está em obra. A gente agora em março começa a obra do trem Intercidades Campinas-São Paulo, então vai ser a primeira ligação ferroviária de passageiros entre duas cidades desse porte, né, o primeiro trem de média velocidade de passageiros do Brasil. Então a nossa ideia é fazer esse deslocamento em pouco mais de 60 minutos. O projeto do trem Sorocaba-São Paulo está praticamente pronto para ir para mercado. A gente já está desenvolvendo também o projeto do São José dos Campos São Paulo, do Santos São Paulo, enfim, a nossa ideia é que a gente integre as principais cidades do nosso estado, esses polos concentradores, não só de PIB, mas de onde as pessoas realmente residem, com ferrovia de passageiros. E resgatar essa memória afetiva, as nossas estações ferroviárias, poder fazer esse deslocamento ferroviário, tirar a pressão, né, das rodovias, porque chega uma hora que não adianta mais fazer faixa, você faz faixa, mas a demanda é enorme, a gente continua tendo congestionamento, gastando aí combustível, queimando combustível, emitindo CO2, deixando as cidades mais quentes. Então, obviamente, um transporte mais sustentável é importante e todo mundo quer voltar a andar de trem, eu também quero, você quer, eu acho que todo mundo que tem esse carinho pela ferrovia quer ver os trens voltando a operar. Eu sei que o senhor está com a agenda corrida, eu tenho mais duas perguntas só para o senhor, governador. A primeira delas é com relação... Vamos lá, isso que é um prazer.
prazer estar com você no dia de hoje aqui. Então vamos aproveitar esse tempo. Então vamos aproveitar. Eu queria falar sobre segurança, governador, principalmente sobre a Muralha Paulista, que foi outro grande avanço também, né? A Muralha Paulista, né, é um sistema de bloqueio digital. Como é que funciona isso? A gente tem vários sensores que são lançados aí ou pelos poderes municipais, pelas prefeituras, ou também pelo próprio Estado, ou pela iniciativa privada. Todo mundo hoje coloca a sua câmera. A gente tem municípios que estão investindo em centros de monitoramento. Então a nossa ideia é pegar isso que existe, pegar esses sensores, pegar essas câmeras e integrar num grande sistema de bloqueio digital. Então a gente trazer isso para o nosso centro de operações, a gente passar a ter acesso a essas imagens e conectar esse sistema de monitoramento com a ponta da linha, com as nossas viaturas, com as nossas equipes de patrulhamento ostensivo, integrar esses sensores ou ofertar sensores onde a mancha criminal mostra que a gente tem mais crime naquela região. Então a gente ir adaptando também o nosso monitoramento à evolução da mancha criminal, que ela é dinâmica, ela vai mudando, de maneira que a gente possa conter mobilidade criminal, para que a gente possa coibir a ação do criminoso pelo policiamento ostensivo, pela presença policial, ou dar imediata resposta, que também é uma forma de dissuasão, quando você dá imediata resposta assim que um determinado crime é cometido. E aí a ideia é fazer essa grande integração. A gente já tem a adesão aí da maioria dos municípios do estado de São Paulo, dos municípios da região metropolitana de Campinas, e a gente está cada vez mais integrando esse sistema de bloqueio digital. O reflexo disso é a redução de indicadores criminais. Isso está acontecendo, por exemplo, na região de Campinas. A gente teve reduções importantes, por exemplo, na questão latrocínio, na questão roubo em geral, na questão roubo de carga, na questão roubo de veículo, e essa tem sido uma realidade em todo o estado de São Paulo. A gente está com os menores indicadores criminais da nossa série histórica, desde o início da aferição, desde 2001, só que a gente não está satisfeito. Que não adianta baixar o indicador e saber que ainda o nosso cidadão não se sente seguro. Então a gente vai continuar trabalhando para transformar também essa melhoria nos indicadores em percepção de segurança. Gostaria que o senhor falasse também, governador, da tabela do SUS paulista, porque olha, 8 bilhões investidos em 2 anos para reduzir filas de cirurgia, reabrir leitos, ampliar exames, é também um investimento para lá de essencial, não é, governador? Não, fundamental. Observe que a gente tinha esse problema do subfinanciamento da saúde, a tabela SUS nacional congelada aí mais de 20 anos, né, responsabilidade aí do governo federal, e a gente resolveu enfrentar esse problema. De que forma? Criando uma tabela SUS do estado de São Paulo. A gente tem aqui quase 800 entidades filantrópicas que prestam serviço de saúde. São mais de 360 santas casas e que muitas vezes são a referência em saúde nos municípios. Então, como que a gente faz para fazer com que esse sistema opere, não tenha problema, não tenha... porque hoje a gente antes tinha um problema que quanto mais uma santa casa operava, mais prejuízo ela tinha. Invariavelmente isso vai ter um efeito, fechamento de leito, diminuição da oferta. Então a gente criou a tabela SUS paulista. A gente hoje remunera 3, 4, 5 vezes o que o SUS remunera. Então aquela cirurgia de vesícula que o SUS paga R$1.000, o estado de São Paulo hoje paga R$4.000. Um leito de UTI que o SUS paga R$700, o estado de São Paulo paga R$2.100. Um parto que o SUS paga R$440, o estado de São Paulo paga R$2.300. E isso melhorou a oferta. Então a gente foi abrindo leito. São 8.000 leitos abertos nesse período de 3 anos e, obviamente, quando a gente abre leito, a gente aumenta a disponibilidade, o médico fica mais estimulado a operar porque ele vai ter uma remuneração mais justa, a conta passa a fechar. A gente aumentou também muito a quantidade de cirurgias. Então, o Estado, que fazia 700.000 cirurgias eletivas por ano, ele está fazendo hoje 1.400.000 cirurgias. Esse ano é capaz de a gente passar da marca do 1,5 milhão de cirurgias. Quando a gente pega cirurgias eletivas, cirurgias de urgência, a gente está falando de 4 milhões de cirurgias que foram feitas nesses 3 anos. E, obviamente, a fila vai baixando. A gente vai tirando pressão do sistema. A gente tem as santas casas produzindo mais, porque aí também tem uma questão que é o estímulo à produção. Quem mais produz, mais recebe. Eu tenho, então, um valor que a conta passa a fechar, passa a ser interessante produzir, e aí tem a questão do incentivo. Olha, você vai receber por produção. Você vai receber mais pelo aquilo que você produz. E quanto mais você produzir, mais você vai receber. Então, a gente também criou um incentivo para abrir mais leito, para aumentar a oferta de saúde, para fazer
mais cirurgias. Obviamente, nós temos ainda deficiência de leitos em algumas regiões de São Paulo. A região metropolitana de Campinas é uma que há deficiência de leitos, apesar da gente, nesses 3 anos, ter aberto aí na região 650 leitos. Só ano passado a gente passou pelo SUS paulista para a região de Campinas 700 milhões de reais. E a gente continua abrindo leito. Agora, o fundamental aí, eu acho que vai ajudar bastante, é realmente a construção do novo hospital regional da região metropolitana de Campinas, que nós vamos fazer na cidade de Campinas, um hospital de grande porte, um hospital de 400 leitos, e eu tenho certeza que isso aí vai ser fundamental na região. Última pergunta para o senhor, governador. Queria que o senhor falasse dessa novidade agora, que é a vacina com a dengue, que ninguém tem, governador. Isso aí foi uma grande vitória da nossa ciência, uma grande vitória do nosso Instituto Butantan, uma vacina com a marca, com a cara de São Paulo, e a gente realmente desenvolveu algo que ninguém tem, que é a vacina do Butantan, uma vacina que é dose única, uma vacina que garante uma segurança e uma imunização e que vai nos ajudar, sem dúvida nenhuma, daqui a alguns anos, a erradicar esse problema. A gente vai garantir uma imunização para a população, a gente vai aumentar muito o fornecimento dessas vacinas, então a gente começa agora, neste ano, fornecendo aí alguma coisa em torno de 5 milhões de doses, daqui a pouco a gente vai estar fornecendo 30 milhões, 60 milhões, e aí a população vai sendo vacinada e a gente vai eliminando um problema que é histórico, todo ano, o enfrentamento à dengue, o problema do mosquito, etc. Obviamente, é importante que todo mundo faça a sua parte, né, elimine os criadores, mas a gente vai garantir uma segurança para a população a partir dessa vacina que foi desenvolvida aqui em São Paulo, essa vacina que é paulista, essa vacina que vai ser disponibilizada para todos os brasileiros, né, que é de São Paulo para o Brasil, né, que é a vacina do Butantan. São 16 anos de desenvolvimento, de pesquisa, de testes, para que a gente pudesse ter, de fato, a segurança, a tranquilidade. Então, é uma vacina muito segura, muito eficaz, que tem a grande vantagem de ser uma vacina de dose única e é a única do mundo. Nenhuma vacina tem essa característica, então a gente está na vanguarda, a gente fez o que ninguém conseguiu fazer. Governador Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, muito obrigado pelo tempo que o senhor dedicou aqui para a gente, pelos esclarecimentos, pelas novidades. Bom trabalho aí para o senhor e deixa um abraço aí para o ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas. Um grande abraço para todo mundo que nos ouve na Rádio Bandeirantes Campinas. Foi um prazer estar com você no dia de hoje. Estamos em fevereiro, ainda começando o ano, então ainda posso desejar um excelente 26 para todo mundo, com muita saúde, com muita vitória, que o ano seja maravilhoso. E contem sempre aí com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. E muito obrigado pela porta aberta. Quero falar mais vezes aí com vocês. Por favor. Governador Tarcísio de Freitas, o Manhã Bandeirantes vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos já já. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. As escolas municipais de Campinas começaram hoje o ano letivo de 2026. Com isso, o trânsito na cidade volta ao movimento normal do período escolar. A rede municipal atende cerca de 60 mil alunos em 266 escolas, com turmas de educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Neste primeiro dia, os estudantes vão receber os uniformes e os kits de material escolar. A prefeitura investiu 23 milhões de reais na compra desses itens e também garantiu uma reserva para atender novas matrículas ou abertura de novas turmas, se necessário. Mas o dia não será só de entrega de materiais. Também será um momento de acolhimento e recepção para as crianças e adolescentes. As 182 escolas administradas diretamente pela Secretaria de Educação foram orientadas a promover atividades recreativas e culturais para integrar os alunos e fortalecer os vínculos entre escola e comunidade. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
O Campeonato Paulista 2026 entra em campo com a Rádio Bandeirantes. A emoção do futebol, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da CESP. Neste sábado tem transmissão dupla na Bandeirantes. Às 16 horas, a Ponte Preta vai encarar a Portuguesa no Canindé, em São Paulo. E às 18h30, o Guarani enfrenta o Botafogo no Brinco de Ouro. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, ala, ala, Manhã Bandeirantes. 17, reta final do nosso Manhã Bandeirantes. Lembrando que, como aí você já viu na chamada, esse final de semana tem futebol, muito futebol aqui na Rádio Bandeirantes, com a Ponte Preta visitando a Portuguesa amanhã às 4 da tarde no lendário estádio do Canindé. A Ponte Preta não pode empatar. Se ela empatar, vai estar praticamente rebaixada à Série A2. A Ponte Preta tem que vencer os 2 jogos que ela tem ainda contra a Portuguesa amanhã e contra o São Paulo em Campinas no domingo de Carnaval à noite, no outro domingo à noite. Então, tem que vencer. Deixou chegar nessa situação aí, tem que vencer. O Guarani está em 5º lugar, ontem foi ultrapassado pelo Corinthians. O Corinthians venceu um jogo atrasado que tinha contra o Capivariano, venceu por 3-0, 3 gols de meninos do terrão, meninos da base, e o Corinthians passou o Guarani. Então o Corinthians é o 5º colocado. Se o campeonato terminasse hoje, nem São Paulo e nem Santos estariam na fase de quartas de final. Olha que coisa incrível, hein? Que coisa incrível. Então vamos torcer para as nossas equipes aqui, para o Guarani, para a Ponte Preta, para o Velo Clube de Rio Claro, para o Capivariano, que vai voltar a campo no domingo, e também para o Primavera de Indaiatuba, que joga contra o São Paulo no final de semana, sem sombra de dúvida. Um jogo importante. E aí, além das transmissões, o Edu Pinheiro, né? O Edu Pinheiro dá um show, o melhor plantão esportivo de todos os tempos. Dá um show aqui com todas as informações, com todos os gols, com o minuto que o goleiro fez a defesa. Tudo isso você vai acompanhar aqui nos 85,7 da Rádio Bandeirantes. Lembrando que a partir das 11h30 o CH está aqui também na apresentação do Nossa Área. E aí então eles vão esmiuçar todo esse assunto que eu falei aqui do futebol, do Campeonato Paulista e também do Campeonato Brasileiro. Eu quero dizer às 11h19 que os bandidos, os ladrões estão inovando, viu? Cada hora o cara esconde a carga de droga num lugar. Outro dia escondeu aí no meio de móveis planejados. Ontem a criatividade fez com que eles escondessem a droga num outro tipo de carga. Vamos acompanhar. O Igor Val fez essa reportagem que você acompanha agora às 11h20 aqui no Manhã Bandeirantes. R$1.800.000. Este é o valor estimado dos 59 quilos de cocaína que foram apreendidos pela Polícia Civil. A droga estava escondida nesta carreta, que transportava minério de ferro. O veículo saiu do Mato Grosso do Sul e tinha como destino o município de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Eles escondem em locais variados. Uma hora é uma carga disso, já teve carga de arroz com escondido, já teve imóveis planejados, um monte de coisa. Cada hora eles tentam inovar de uma forma diferente. Com essas informações, os policiais foram para as rodovias que cortam a região, na Luiz de Queiroz, altura do município de Santa Bárbara do Oeste. Esta carreta suspeita foi encontrada. O homem contou que recebeu R$5.000 para fazer o transporte. Ele foi preso em flagrante e levado à cadeia pública de Sumaré, onde permanece à disposição da justiça e pode pegar uma pena de até 30 anos de prisão. Celulares e o veículo também foram apreendidos e serão analisados para dar andamento às investigações. A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Americana busca chegar ao fornecedor e também quem iria adquirir as drogas. A gente precisa descobrir quem contratou ele, que com certeza é o proprietário dessa carga aí. É muita criatividade. 11h21, tenho 2 notícias importantes aqui com relação ao Jundiaí. A primeira delas é que os golpes digitais estão entre as principais denúncias
registradas pelo Procon Jundiaí e apresentaram um aumento de quase 30% em 2025 em comparação com 2024. Entre as ocorrências mais frequentes estão as fraudes bancárias, que lideram o volume de reclamações, seguidas pelos golpes, por outros tipos de golpes que os criminosos utilizam, mandando link, mandando mensagem e páginas falsas. Outra notícia aqui de Jundiaí: a Prefeitura está ampliando a oferta de atendimento especializado na rede municipal de saúde, com a contratação de novos médicos por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas, que é o Cismetro. A medida possibilitará a realização de mais de 3.000 consultas especializadas ao longo do trimestre, fortalecendo a capacidade de atendimento. Importante essa dica aqui também. Às 11h22 eu tenho aqui um recado da Prefeitura de Sumaré. A Prefeitura, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal, vai realizar amanhã, dia 7, das 9 da manhã até as 3 da tarde, uma feira de adoção de animais no Parque das Águas, Jardim Abaeté. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante que você, se você não tem muita gente que pega um cãozinho, às vezes a cadela dá cria, alguns 4 ou 5 cachorrinhos, larga em qualquer lugar, joga de qualquer jeito, sofrendo o risco de maus tratos, sofrendo o risco de abandono. Então é uma feira de adoção. Se você não tem o que fazer, não sabe o que fazer com o seu animalzinho, pega esse cachorro, pega esse gato, leva numa feira de adoção. Esses animais vão ser bem cuidados, eles vão ser depois vermifugados e vão ser doados para as pessoas que quiserem. Então, só reforçando aqui, para quem desejar adotar um pet, o Canil Municipal de Sorocaba está localizado na rua Rosa Maria de Oliveira, número 345, fica pertinho ali do Instituto Humberto de Campos, no Jardim Zulmira. Está sempre com as portas abertas de segunda a sexta-feira, das 9 até as 4 da tarde. Mais informações, tem um WhatsApp aqui, que é o 15 9904 4258. 9904 4258. Então você poderá fazer com que a sua demanda seja atendida. Ou você doar um cachorrinho lá para adoção, ou você adotar então um animal nessa feira que vai acontecer amanhã, sábado. Onze horas mais 24 minutos. Nós aqui da Band Campinas vamos realizar uma programação especial no Carnaval. A cidade de Amparo vai sediar no Carnaval, olha, como nunca teve, viu? Você que é da região aqui e quiser, não tiver lugar para ir, se você não for ficar em Campinas, vá para Amparo, no Circuito das Águas. A Band vai estar lá com o Band Folia na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça-feira, para mostrar a beleza que é o Carnaval de Amparo. Tem muitas atrações, viu? O setor de hotelaria ali está preparado para receber você e sua família. Você poderá passar lá uma tarde tranquila, uma manhã tranquila. Depois tem matinê para as crianças, tem uma programação muito grande também do Carnaval, então você não pode deixar de participar. Na semana que vem, nós vamos entrevistar aqui o chefe de governo da Prefeitura de Amparo, que vai detalhar a programação. Mas, enfim, você já fica sabendo que é um carnaval importante da região. Se você não tiver lugar para ir, se você não tiver opção, se você não tiver bloquinho para sair, aqui em Campinas tem muitos. Se você não for viajar, vá para Amparo, porque você vai ser muito bem recebido, muito bem atendido lá. Muito bem. Outra informação importante aqui também. Sim, tem mais uma informação aqui de Sorocaba, eu estava esquecendo. Depois o pessoal vai puxar minha orelha aqui. Olha, a Vando Emprego e Qualificação vai atender em 9 endereços nos dias 9 e 13 de fevereiro. Importante, viu? A unidade itinerante Vando Emprego e Qualificação estará em 9 pontos da cidade de Sorocaba entre os dias 9 a 13. Semana que vem, né? De segunda até sexta-feira. Essa van está vinculada à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional e vai oferecer muitas oportunidades. Na segunda-feira, das 8 às 11,
a van do emprego vai estar disponível no Terminal São Paulo, que fica ali na rua Leopoldo Machado. Na quarta-feira, a van do emprego vai ficar das 9 até o meio-dia, junto à unidade móvel do Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, da Vila Tupã. Na quinta-feira, que é o dia 12, estou dando aqui tempo para você anotar, hein? Os serviços serão realizados das 9 até as 11 horas no espaço Motoboy da Praça 9 de Julho, que está localizado ali na intersecção das avenidas General Carneiro com Eugênio Salerno. E por fim, na sexta-feira, no dia 13, sexta-feira 13, hein? Nada de ficar com medo de passar embaixo de escada, medo de gato preto, essas coisas aí. Vá procurar o seu emprego, tá bom? Nos dias 13, na sexta-feira, das 9 às 11, a van do emprego vai estar estacionada em frente à UBS Angélica, que fica localizada ali na rua Gabriel de Lara, 255, no Jardim Ana Maria. E das 2 até as 4 da tarde, na Praça da Bandeira, que fica na Avenida Afonso Vergueiro, sem número, no centro. Bom, é o final do Manhã Bandeirantes, 11h28, na sequência vem aí o CH com o Nossa Área e, obviamente, nós estaremos de volta antes da próxima segunda-feira, né, às 10 da manhã, nós vamos estar com o Walter Sena falando de esportes no Band Cidade, que o Sena apresenta todos os dias às 10:07 na tela da Band. Tá combinado, então? Um bom final de semana para todos vocês, fiquem com Deus, um ótimo final de semana, até segunda-feira. Tchau! Manhã Bandeirantes.